O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, convidou mais de 60 países para uma reunião sobre o combate ao terrorismo de extrema esquerda. O encontro está marcado para o dia 16 de julho e deve reunir ministros e também autoridades de diversos países para discutir a cooperação internacional no combate a esse tipo de ameaça. E aí, Alexandre, claro, o Brasil foi convidado, o ministro Mauro Vieira ainda avalia se vai ou não participar do evento. E claro, a gente lembra, a Ana também lembrou bem, que esse convite, esse evento ocorre no meio justamente das negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço, né? A possibilidade da imposição ali de 25% de tarifa sobre determinados produtos brasileiros. O problema é bem maior do que essas circunstâncias. O problema é o desmonte de instituições que, historicamente, orgulhavam o país e mantinham estabilidade, soberania, confiança. O Itamaraty é um deles. Forças Armadas também. São instituições que não são de governo, são do Estado brasileiro. E eu não sei se vocês já falaram nisso, o Boulos havia anunciado para o dia 2 de julho o lançamento de um negócio chamado Conselho Nacional de Política Externa, com 6 subconselhos. Acho que foi ordem do Lula, mandou suspender, dia 2 de julho, devia ser anunciado lá na Bahia. É gente que quer fazer a política externa do Brasil. Mas quem são? Alunos de relações internacionais, professores, sindicatos, MST, era isso. Então era só fechar o Instituto Rio Branco, né, que nos orgulha, que é uma academia de exceção no Brasil, né? De exceção que eu digo de excelência. Excelência no Brasil, o Itamaraty, o Instituto Rio Branco. Aí dispensa-se o Instituto Rio Branco, quem vai fazer a política externa brasileira seria alguma coisa como tinha lá um soviete, né? Pois é, estão chegando a esse ponto. E é uma tragédia. Aí resulta aquele discurso, um dos últimos discursos na ONU, que envergonha. E essas coisinhas aí só para a gente ir para a frase em si, há a possibilidade de uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro, numa correspondência assinada pelo ministro de Relações Exteriores para o representante, para um deputado representante do povo brasileiro. Isso ele vai ter que explicar lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. É um absurdo, né? Como disse Marco Rubio, é um absurdo afirmar uma coisa dessas, né? Se tivesse havido algum movimento bélico com aquelas 2 belonaves iranianas que aportaram no Rio de Janeiro e até hoje ficou um mistério, por quê? Trouxeram alguma coisa ou levaram alguma coisa, né? É algo que falta esclarecer, assim como a facada do Adélio, né? São coisas que ficam no ar e a gente vê as obviedades. O contrato de 129 milhões, está esperando que alguém corte a fita e inaugure o óbvio, né? Mas aí Lula não sabia dessa carta, né? Mas o próprio Lula estimulou essa carta. Ele volta e meia fazia insinuações a respeito disso. Não vai ser terrorismo, Comando Vermelho e o PCC, porque é intervenção americana. Não, é tratar esses dois, como a Ana já nos informou, né? Estão em 15 estados nos Estados Unidos. Estão em Portugal. Em Portugal achou um grande laboratório, um dos maiores da Europa, do PCC, né? Empregando inclusive colombianos. É uma organização criminosa, tal como os famosos cartéis de Cali, de Medellín, do México, mas são intocáveis porque são nossos. São os nossos corruptos, os nossos ladrões, os nossos cruéis
descontadores de dinheiro dos aposentados e pensionistas, né? São os venais, os que se vendem para banqueiros, supostos banqueiros vigaristas, né? E a gente tem que conviver com isso. É complicado. Pois é, Marcelo, e é difícil imaginar a presença de Mauro Vieira aí nesse evento na semana que vem, no próximo 16 de julho, depois dessa situação incômoda, né, desse documento emitido pelo Itamaraty, dizendo que há um receio de ataque dos Estados Unidos em território brasileiro. É difícil imaginar que eles estejam juntos ali ao lado de 60 países para discutir justamente o terrorismo. Mas eu tenho uma sugestão. Se ficar difícil para o Mauro Vieira comparecer, eu tenho uma sugestão de um nome para representar o Brasil nessa reunião sobre combate ao terrorismo de extrema esquerda, né? Eu sugiro o nome da Estela, ou Wanda, ou Luísa, né? Eram os nomes de guerra de uma jovem que fazia parte de um movimento terrorista de extrema esquerda no Brasil, chamado Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, né? Depois ela ocupou um outro cargo, né, o de presidenta da República, mas aí já sob o nome de Dilma Rousseff. Manda a Dilma para a reunião sobre o combate ao terrorismo de extrema esquerda. Experiência ela tem, não digo no combate, mas no terrorismo em si.